Coração Peludo. Olá, queridos ouvintes do nosso Coração Peludo, esse podcast de relacionamento aqui da Rádio Jovem Pan. Eu sou Paulinha Carvalho e recebo semanalmente Pamela Magalhães, a nossa fada sensata cristal sem defeitos. Faz tempo que eu não falo isso pra ela. Já estava morrendo de saudades, me sentindo rejeitadíssima. Que sempre traz uma luz aqui pra gente, planta uma sementinha, nos ajuda a, enfim, pensar sobre coisinhas do coração. Aliás, coisinhas, detalhes, fatos, casos que vocês mandam pra gente pelo Instagram. Eu tô lá, Paulinha Carvalho JP, e a Pamela. Eu também estou lá bem pertinho, no @psipamela, @psipamela. Sempre esperando aí o feedback de vocês. Tem um monte de gente escrevendo, a gente fica muito feliz quando marcam também. Outro dia tinha uma pessoa maravilhosa com uma varandinha ali, uma meia de inverno. Eu vi esse. Peludo. Então, quando você estiver ouvindo o podcast, marca a gente lá no seu stories. É legal, a gente fica sabendo que você gostou. E quem sabe você não desperta, assim, a vontade de uma outra pessoa ouvir. E quem sabe não ficar aí de olhos abertos para alguma situação que está vivendo, né, Pamela? É isso aí, a gente fica muito contente quando você marca a gente nos stories, porque a gente se sente mais próximo a você. E, por favor, quando marcar, se puder dizer o que está sentindo, o que achou do podcast, e também nos dar sugestões, que, inclusive, esse tema de hoje é uma sugestão de várias pessoas que nos seguem, várias pessoas que amam o Coração Peludo e que estavam carentes desse tema. Pois é, a gente vai falar das relações homoafetivas. Às vezes a gente fica aqui falando, né, por exemplo, porque daí quando ele ou quando ela... Gente, na verdade vale para todo mundo, mas hoje a gente vai dar essa atenção especial porque muitos pedem ali no Instagram e também porque a gente assistiu aí alguns filmes na Netflix que inspiraram um pouco esse debate. Bom, não é um debate, né, mas essa tentativa aqui de explorar esse território. Gente, eu não sou gay, então, claro, me desculpem se eu cometer algum erro com alguma terminologia aqui, cometer alguma indelicadeza, vocês depois me digam lá no meu Instagram, porque eu gosto de ter muito cuidado. Né? Exatamente, estou aberta para qualquer crítica e abordagem a respeito. A Pamela vai falar um pouquinho do filme que a motivou, o filme que ela assistiu, que ela deu de lição de casa, e eu, a louca, assisti outro filme. Vejam. Tá vendo? Que... Não vai ganhar estrelinha na tarefa. Pois é, só na escola construtivista, porque afinal, pelo menos eu assisti alguma coisa do tema. Conta, Pamela, qual foi o filme que você assistiu? Bom, primeiro eu quero contar que eu estou muito feliz de trazer esse tema. Acho muito importante a gente contar de meninos que gostam de meninos e meninas que gostam de meninas. Esse filme me toca muito, Elise e Marcela, já fica a dica para quem quiser assistir. Me tocou demais, eu chorei litros no filme. O filme é de uma sensibilidade e de uma fotografia assim inenarrável. Mas o ponto que me estimulou a falar sobre esse tema aqui com vocês e querer chegar mais perto de cada um de vocês com essa temática, é para a gente tentar desmistificar algumas coisas, para a gente querer trazer mais à tona algo que sim, que acontece, que existe e que é natural, né? E esse filme, ele vai falar do amor que brota do acaso, do amor que acontece e que por acaso acontece entre duas mulheres. E esse filme é assim, de uma singeleza, de uma delicadeza, de uma doçura, de uma verdade, de um calor, de uma humanidade. Me tocou tanto a intolerância das pessoas, me tocou tanto a solidão das duas para viverem aquele amor. Fiquei muito mexida com, claro que da época, né, e pensando que mesmo hoje, em 2020, a gente ainda passa muito com essa situação do preconceito, da intolerância, da dificuldade das pessoas aceitarem o que para elas não é normal, o que para elas não é comum. Questiono também essa questão de normalidade, né, eu fico pensando, eu trabalho com gente há tantos anos e eu estou sempre no consultório,
e hoje em casa atendendo tudo que é caso, eu fico pensando quem que é normal, né, o que é certo, o que é errado, e no final, assim, desse filme, toca uma música, um trechinho que já foi o suficiente para eu correr lá no Spotify e buscar, que é uma música do Salvador Sobral, chamada Nem Eu, e essa música, ela traz na letra essa história, né, de quem que inventou o amor, né, não fui eu, não foi você, que o amor acontece na vida, né, e que a gente está desprevenido e aquilo aflora. Então, como que a gente pode em algum momento repudiar essa sementinha que fertiliza e que nasce? Como que a gente pode achar que o amor seja entre um homem e uma mulher, seja entre dois homens, entre duas mulheres? Por que que isso não pode acontecer? Então, refletindo sobre tudo isso que eu senti, que eu penso, eu achei prudente conversar com alguém que eu tinha certeza que me ajudaria a desenvolver essas ideias, que é a senhora Dona Paula. Bom, eu fiz a lição de casa errada e assisti ao documentário Secreto e Proibido na Netflix, que é um documentário que tem como produtor o Ryan Murphy. O Ryan Murphy é um dos gigantes do mundo da televisão. Ele fechou um contrato multimilionário com a Netflix. Ele produziu as séries, por exemplo, Glee, American Crime Story, American Horror Story. Agora, para a Netflix, ele produziu The Politician, Hollywood, e também Pose. Aliás, fica a dica, assistam Pose. É uma série maravilhosa que explica muito a respeito da transexualidade. Ela começa na Nova York dos anos 80, então tem também a história da AIDS como pano de fundo. Então, nossa, que legal. É maravilhoso. O Ryan Murphy, ele se preocupa muito com essa temática, inclusive Pose é uma série que tem como artistas ali mulheres trans, então traz uma diversidade nas suas séries, ele sempre se preocupa muito com isso, e ele é o produtor desse documentário que conta a história também de um amor lésbico que ficou 70 anos escondido, inclusive da família. Então são duas senhorinhas muito fofas que moram juntas e estão enfrentando aí essa terceira idade, a velhice, e contando para suas famílias, para as pessoas que elas gostam, quem elas são de fato, decidindo se elas vão, por exemplo, casar para ter os seus direitos civis, onde elas vão morar, e recapitulando o histórico, né, de como elas se conheceram, como era para cada família, né? Se elas podiam ou não se assumir, quem as aceitava, quem não as aceitava, que atitudes elas foram tomando para poder viver esse relacionamento. A Secret Love, então, Secreto e Proibido, esse documentário, então, também fica de dica para vocês na Netflix. Vamos mergulhar? Porque a Pamela abriu ali aquela oportunidade das perguntas e vocês sempre arrasam com muitos questionamentos aqui, mandando muita coisa legal. A gente deu uma lida e uma coisa bastante recorrente, uma colocação recorrente, a reação ou da própria família, né, ou a outra pessoa que não consegue contar para a família e não consegue assumir o relacionamento. Então, muita gente falando disso, né, dessa dificuldade de assumir a relação, ou porque não conta para a própria família, ou porque a parceira ou o parceiro não consegue se assumir no núcleo familiar. Isso é bastante comum, Pamela? Nossa, demais, né? Você sabe que estava falando, eu estava viajando aqui e me emocionando nos meus pensamentos e pensando como desde sempre, né, desde o momento que a gente vem ao mundo, como a gente busca pertencer, né, como a gente busca fazer parte e como a gente quer ser amado, como a gente quer ser percebido, como a gente quer ser respeitado. E isso deveria ser algo tão comum, né, deveria ser um direito tão natural, mas parece que intrinsecamente, quando a gente vem ao mundo, parece que a gente vai absorvendo de uma maneira indireta, acho que visceralmente até,
há algumas regras e parece que a gente vai percebendo o quanto a gente precisa fazer assim o assado, ser de um jeito ou de outro, para que os nossos pais se sintam satisfeitos conosco, né? Para que a nossa família de alguma forma nos acolha, para que todos entendam ali que nós estamos respeitando toda uma linha de normalidade, a gente não está saindo nada ali da risca, e como se a gente fosse meio brifado, né? E eu acho tão gozado que a gente nasce quando a gente vai desenvolvendo a nossa individualidade, quando a gente vai conseguindo sair um pouco daquilo que nos é colocado, nos é imposto, e que a gente começa a se escutar um pouco, a gente vai percebendo que nem sempre aquilo que nos é oferecido e aquilo que nos é colocado faz sentido para nós, né? Isso em tudo, não só sexualmente, mas como profissionalmente, mas como a cor da roupa que nos coloca para que a gente vista, como o brinquedo que a gente teria que gostar, como o jeito da escola que a gente teria que ser, aquilo que a gente já tem que aprender. Então, eu sinto que tem todo um mecanismo ali social e cultural que nos enquadra e que parece que nos força a seguir e cumprir, né? E que nós seremos bons filhos se nós fizermos de uma maneira que não cause alteração. Eu acho que nesse momento, quando a gente vai entrando em contato, que, caramba, era para eu menininha, para eu gostar do menininho, mas assim, eu não me interesso pelo menininho, eu tô encantada por aquela menininha. E o quanto eu me sinto autorizada a viver esse sentimento, o quanto eu muitas vezes não preciso reprimir, e quanto eu não tento forçar, muitas vezes, eu estou falando lá de trás, né, Paulinha, desconhecendo esses sentimentos, desconhecendo os meus instintos. Então eu falo que se a gente pensar na homossexualidade, desde lá de trás, do começo, o quanto ela não é reprimida, o quanto ela não é sofrida no sentido de como eu vou fazer essa interpretação, o quanto a gente fica tentando se forçar a entrar num lugar que a gente sabe que é o lugar que o nosso pai quer, o lugar que a nossa mãe quer, o lugar que o irmão faz, como a irmã faz. Então, porque há uma solidão ali no sentir, no perceber e no dar espaço do que é vivido aqui dentro, desse turbilhão de sentimentos. E isso vai sendo prolongado, né? Acho que mesmo na época de hoje, ainda há uma dificuldade muito grande de se dar vazão para as verdadeiras emoções, para os sentimentos, para os desejos. Parece que, bom, se eu disser isso, eu não vou ser aceito, se eu disser isso, minha mãe vai ficar triste comigo, se eu disser isso, meu pai vai ficar triste com isso, e muitas vezes ficam, né, e muitas vezes quando chega num momento que a pessoa resolve verdadeiramente assumir esse desejo e viver essa história, e que ela tem que escancarar, ou então ela entende que ela tem que fugir, ou então que ela tem que brigar, dependendo da personalidade de cada um, na grande maioria das vezes é um momento muito conflituoso. Muito difícil. A gente tem alguns depoimentos aqui, eu não vou identificar as pessoas, né? A gente sempre mantém aí esse anonimato. Então a gente teve aqui alguém dizendo assim, ó, sinto que passei 26 anos tentando me esconder de mim mesma. Com certeza porque queria ser aceita pela sociedade. Aqui também outra pessoa, nossa, minha mãe enlouqueceu, foi muito difícil. Ficou meses sem falar comigo. Agora aqui, ó, finalmente, obrigada por falarem sobre isso. A minha maior dificuldade foi comigo mesma. Então é disso que você estava falando, né, Pamela? Essa questão de achar que a gente tá ali para cumprir um papel que escreveram pra gente que não é o nosso. E aí você se sentir inadequado, né? Isso, esse sentimento que parece que a pessoa entende que ela tem uma culpa de sentir o que ela sente, ela tem uma culpa de gostar do que ela gosta, ela fica durante muito tempo tentando forçar, né, para ser como ela acredita que deve ser. É isso que eu acho que mais eu gostaria de dizer nesse podcast, né, um recado para quem estiver nos escutando e se vê nessa situação. Eu costumo dizer que, por isso que esse filme, acho que ele encaixa tanto com o que eu penso, a gente não deve se culpar jamais na vida, jamais,
por sentir amor por alguém. Essa história da sexualidade, que eu sou menina, eu tenho que gostar de menino, eu sou menino, tenho que gostar de menina, isso não é minha visão, né? Esse ter que, né? Você tem que gostar disso, você tem que fazer aquilo. Eu sou muito contra, porque eu acho que o sentimento, ele brota na gente, né? A emoção, ela aparece aqui dentro, e só por ela aparecer, por ela ser uma coisa tão bonita, por que você teria que colocar algum tipo de cabresto nela, né? Tem que ser assim, tem que ir por aqui. Eu não consigo encontrar nenhuma combinação de amor com dever, com obrigação. Eu acho que o amor, ele é algo natural, e aonde houver reciprocidade, é o principal indício e sinal que é ali que ele tem que germinar, é ali que ele tem que crescer, é ali que ele tem que florescer. Então, é claro que, assim como numa relação homoafetiva, uma relação hétero, você insistir com alguém que não te quer, com alguém que não te aceita, com alguém que não te deseja, nunca vai ser algo positivo. Mas você estar com alguém, cultivando um amor que tem uma proporcionalidade, que é saudável, os dois estão com vontade, as duas entendem que é por ali mesmo, por que não, né? E ao mesmo tempo, a gente tem ainda, né, lá no passado e até hoje, uma sociedade que de um jeito ou de outro, talvez em alguns lugares mais, outros menos, mas ainda existe, que tem esse olhar enviesado, né, que entende que, nossa, não é certo, não tinha que ser, fulano tem algum problema, tal. E muitas vezes a pessoa que tem esse relacionamento homoafetivo, ela começa a se questionar, dependendo da insegurança dela, né. A insegurança faz com que ela bambeie, que ela muitas vezes se sinta vulnerável, questione. Quantos são os casos que a pessoa, ela tem a atração, o outro lado tem também, tem tudo para funcionar, dar certo, mas o sentimento de culpa, muitas vezes a incerteza, né, a pessoa fica se questionando, fica forçando. Quantos pacientes meus não me contam, amigos também, não me contam históricos de que antes se forçaram ao máximo para relacionamentos héteros? Olha que violência, Paulinha, você entende o nível da violência? Você forçar em si um relacionamento que não faz sentido com a sua verdade, não tem algo mais abusivo que isso que nós podemos fazer conosco. Pamela, queria que você trouxesse uma luz, ou pelo menos um caminho, um pensamento, para essas pessoas que querem contar para a família, né? Eu acho que isso, dependendo de como é a família, claro, de repente é uma família super aberta, que está sempre falando sobre isso, talvez seja mais fácil. Mas eu já tive amigos que tiveram bastante dificuldade de, por exemplo, se abrir com a mãe, foram fazer isso adultos, com 26 anos, bem mais velhos, e foram com medo, um certo medo, não sabiam direito como fazer, se era uma carta, se era uma ligação, se era presencial. Depois de conseguirem fazer, acabaram super bem aceitos. As mães, inclusive, falavam, eu já sabia e eu te amo do mesmo jeito. Claro que não são todos os casos, eu sei que tem famílias onde isso é muito complicado, tem família que tem questão religiosa misturada, sabe? Tem família que até tem essas questões de violência mesmo, né, de expulsar de casa, a gente sabe que isso acontece. O que você poderia dizer para essa pessoa que está segura, decente, e que gostaria de se abrir? Eu vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Os pais sempre sabem. Você saiu desses pais, você veio deles. Eles sempre sabem. O quanto eles permitem que essa consciência seja manifesta vai variar por diversas razões. Personalidade, educação, religião, doutrinas, valores, crenças arraigadas, influências socioculturais, influências familiares. Agora, os seus pais, eles sabem. A gente achar que a gente engana pais, isso é a maior ilusão que a gente pode ter na vida. Eu digo isso para que você tenha algum tipo de conforto, no sentido de quando você pensa, meu Deus, eu vou dizer e eles vão me odiar. Não, seus pais sabem. Em alguma instância psíquica, eles sabem. Talvez
alguém ali, a mãe ou o pai, muitas vezes, na maior parte das vezes é a mãe, acho que acredito pela maior sensibilidade, talvez, não sei, mas também tem muito pai que acaba surpreendendo em relação à mãe, mas que uma das partes acaba percebendo, na hora que você conta, que você se mune de coragem e conta, a mãe vira e fala assim, eu sempre soube, né? Eu sempre soube, e eu te amo do mesmo jeito, né? Não muda em nada, se você gosta de mulher, de homem, não muda em nada, eu gosto de você, né? Então é uma delícia, é um alívio. Mas eu gosto de trabalhar com todas as variáveis e, assim, um cenário muito difícil é quando os pais, eles não aceitam de forma nenhuma quando isso vem à tona, porque assim, que eles sabem, eles sempre sabem, mas na hora que você traz isso, quando você traz esse conteúdo ali concreto e você fala, parece que você os obriga a entrar em contato com tudo isso que eu falei, com todas essas variáveis. Então tem muita gente que não se permite. Tem muito pai, muita mãe ali que acha que é minha culpa que você pensa assim, ai meu Deus, por que você faz isso? Ah, isso é coisa do demônio, ah, você tem encosto, ah, você tem problema mental. Então cada um tem aí o caminho. O que eu digo em muitos momentos da nossa vida, a gente está falando do ponto de vista sexual, mas às vezes é profissional, às vezes é um parceiro que você tem que a tua família não concorda, que é de outra religião, que tem uma profissão que a família não gosta e tal, que é de uma cor que a família acha que não tem que ser, enfim. Eu penso que em alguns momentos da vida a gente vai ter que fazer algumas escolhas de posicionamento que possa assim fazer com que a família se afaste de nós. Pode acontecer. É difícil, é triste, mas pode acontecer. Talvez para que você viva a sua relação amorosa, seja ela qual for, a tua profissão, o teu desejo XYZ, talvez você tenha que se afastar dessa família, porque essa família não aguenta, porque essa família repudia, porque essa família julga. Pode ser. E quando isso acontecer, que você siga assim o seu destino e que você não se culpe. Quantas são as pessoas que se afastam por morar em outra cidade, outro país, longe, não fala mais com a família, depois de um tempo começa a falar só de vez em quando superficialmente e fica ali o tempo inteiro se culpando, triste, dizendo, eu errei, porque eu sou assim. Jamais faça isso com você. Jamais faça isso com você. Porque se há uma dificuldade da família de entender a sua individualidade, de entender as peculiaridades daquilo que você seja, de reconhecer o seu desejo e a sua essência, é porque essa família não tem recurso e não tem esta competência. Tem N razões para que essa família não consiga alcançar o quão grande e o quão valioso é isso que existe em você. Tanto que fez com que você se abraçasse nessa força, descobrisse força, inclusive, onde você nem sabe que existe, e lutasse para poder ser quem você é. Então, a culpa, se você ficar preso na culpa, isso vai infinitamente atrapalhar a tua vida. Muito. A culpa faz com que a gente estagne, a culpa faz com que a gente se sabote, a culpa faz com que a gente vá cavando uma ruína na nossa própria autoestima. E eu acho que quando a gente reflete sobre isso que eu estou dizendo, sobre a capacidade de perdoar esta família, ou esse pai, ou essa mãe, ou essa irmã, alguém que se afastou, ou não quis ficar conosco em função daquilo que a gente disse, daquilo que a gente assumiu, eu acho que já é uma possibilidade de abrir um novo portal, um caminho, para a gente conseguir trilhar a nossa vida abraçado com a nossa verdade. Pamela, tem um monte de gente aqui também contando as histórias e dizendo assim, que iniciou uma relação com outra pessoa, mas que aí em algum momento isso desandou, porque na opinião aqui de quem contou pra gente, essa pessoa não consegue se assumir. Então talvez um relacionamento que tivesse ali acontecendo de forma mais, privada, secreta, então essa pessoa não consegue levar isso para frente, não consegue se assumir. Isso também é complicado, Pamela, quando a gente vai mergulhar num relacionamento e a pessoa não está segura, né? Totalmente, mas eu sempre acho, quando chegam esses casos para mim no consultório, quando analiso mais a fundo e das histórias que eu já acompanhei, eu já vi muitas pessoas, e amigos também, a mídia falando, sobre a promiscuidade que existe no mundo gay, e a superficialidade, a liquidez que existe, enfim, a relação líquida que existe entre o universo homoafetivo.
E é interessante que quando eu olho com uma lupa, quando eu olho mais de perto, eu não enxergo isso no viés que as pessoas enxergam. Eu entendo que quando há um sentimento de culpa muito grande, quando há uma ausência de autorização para viver o relacionamento, quando a família não leva e não trata esse assunto de uma maneira natural, de uma maneira equilibrada e positiva, quando não há reforçamento e quando não há a bênção, né, desculpa o termo, mas é o que eu mais acho que combina aqui, a bênção dessa relação, quando a pessoa vive essa homossexualidade de uma forma conturbada, oprimida, reprimida, com culpa, com sofrimento, com angústia, solitária, de forma solitária e tal, quando ela entra nas relações, ela só consegue entrar de uma maneira superficial, sempre escondida, ou muitas vezes de uma maneira rápida, sem tanto envolvimento, e sexualizando, e muitas vezes. Por quê? Porque é como se essa pessoa não estivesse autorizada internamente para viver o comprometimento, para aprofundar a relação, para aquilo realmente ficar ali com um caldo mais grosso, né, para aquilo realmente se desenvolver, para um compromisso, para um relacionamento sério, para um namoro, para um casamento. Então, assim, tem uma parcela gigante de pessoas, depois vocês comentem se isso não é verdade, né, porque pelo menos é o que eu sinto aqui, que eu vejo com meus casos que eu atendo, com meus amigos. Existe uma parcela imensa de pessoas homoafetivas que não se sentem ainda livres, autorizadas e permitidas internamente a viverem isso. Então, as relações acabam ficando às escondidas, superficiais e muitas vezes sexualizadas. Ah, e por que muitas vezes é de um jeito tão promíscuo? Por que muitas vezes tem tanta traição e tal? Gente, normalmente, assim como o mundo hétero também, no universo hétero, você tem também muitas traições. Eu não sei aonde tem mais. Eu acho que o mundo hétero também tem muito. Mas normalmente a gente tem a traição associada à autossabotagem, ao boicote e à dificuldade da pessoa acreditar que merece um relacionamento saudável, positivo e que ela pode sim ter comprometimento e que aquela relação possa ter uma vida longa. Pamela, a gente já falou aqui um pouco sobre essa história do culto ao corpo, né? E até sobre pessoas que, enfim, idealizam muito esse parceiro, porque tem que ser assim, porque a barriga é sarada, porque a menina é peitão, a cinturinha. E a gente vê também que no mundo gay tem um lance, né, daqueles bofes que eles falam, aqueles homens gatérrimos maravilhosos, todos sarados, que querem biscoito, postam aquelas fotos belíssimas e tal. Tem esse lance desse culto ao corpo esculpido, né, a baby face, a cara linda, a juventude. É uma percepção real isso? Eu acho que é uma continuidade do que eu estava dizendo para você. No mundo hétero também, né? Eu acho que quando Sim, eu fico, eu acho que quando eu fico muito preso na imagem, eu acho que quando eu fico muito preso na superficialidade da aparência, quando isso é o que mais me importa, quando eu sexualizo tudo, eu acho que eu estou superficializando as relações, né? Eu acho que eu posso sair com uma pessoa maravilhosa, né, fisicamente, mas eu estar também interessado no que ela tem por dentro, e não o tempo inteiro só olhando com um pedaço de carne, né? Se eu olho essa pessoa só com um pedaço de carne, é uma maneira de eu tornar essa relação líquida, é uma maneira de eu me proteger, percebe? Se eu só olhar tudo como um cardápio, por isso que a nossa, hoje, a sociedade está muito assim, né? Os aplicativos como um cardápio, e a gente vê as relações muito sexualizadas. Por quê? Porque quando eu sexualizo as relações, eu não me aprofundo. Fica um mecanismo muito eu uso você, você me usa. Legal, a gente se satisfez e sei lá se eu quero te ver de novo ou não, se me der tesão eu ligo, se não, pra quê? Pra que eu vou comer todo dia feijão com arroz, se eu posso variar, se eu posso comer cada dia uma coisa? Eu acho que isso tem uma correlação muito grande
justamente com ainda essa desapropriação do aprofundamento vincular. Eu acredito que quando a pessoa verdadeiramente exercita essa maturidade emocional, quando ela consegue resgatar a tua história, quando ela consegue entender de fato essa sexualidade, quando ela é bem resolvida com ela mesma, independente se a mãe abençoa, se o pai não abençoa, se eles fizerem isso, maravilha, mas se porventura não der para fazer, conseguirem elaborar isso, ressignificar tudo isso aqui dentro, com certeza essas pessoas conseguem viver essas relações homoafetivas de um jeito muito mais gostoso, com muito mais responsabilidade afetiva, inclusive, né? Claro que você vai se atrair por uma pessoa que seja fisicamente bonita, mas não necessariamente, né? Você está mais preocupado em encontrar alguém legal, que queira trilhar com você. Eu vejo, né? Hoje mesmo estou atendendo um paciente meu, atendo ele há muitos anos, ele é gay. Nós nunca trabalhamos esse desejo dele por homem, nunca. Nós sempre trabalhamos, talvez, alguns mecanismos de sabotagem, algumas ressignificações com o pai, e é interessante porque quanto mais ele vai se acertando nesse aspecto, mais ele vai entendendo que ele pode ter uma relação legal com o cara, mais ele consegue se entregar, porque a entrega relacional, ela está muito ligada com o quanto eu confio que eu possa viver tudo isso e o quanto eu também confio que eu tolero a frustração. Se eu tiver aqui dentro, por mais que eu seja, por exemplo, gay, eu posso ter um preconceito imenso arraigado aqui dentro. Preconceito que eu aprendi, preconceito que eu recebi do meu pai, da minha mãe, sei lá, da família. E aí, ao viver a relação homoafetiva, esse preconceito ele pode assombrar muito esse relacionamento. E aí ele impede que eu consiga me entregar, que eu consiga escolher pessoas compatíveis, que eu consiga verdadeiramente ter uma relação mais construtiva. Então, a ideia é que quem estiver escutando pense um pouco nisso, porque talvez você fale tanto que, porque minha mãe não aceita, porque meu pai é isso, eu não consigo ter essa relação por isso, por aquilo, mas na verdade você ainda não se aceita, né? Em algum lugar aqui dentro, você ainda não confia que uma relação homoafetiva possa verdadeiramente ter uma longevidade, né? Que a relação possa verdadeiramente ter uma durabilidade. Quando você reconhece isso, quando você normaliza esses pontos dentro de si, você consegue estar inteiro nas relações de uma maneira maravilhosa, com muito mais liberdade, de uma maneira muito mais saudável, confiando e acreditando. Pamela, a gente falou também já bastante aqui nesse podcast sobre relacionamento abusivo, mesmo porque esse é um tema que tem sido muito falado, porque tem alguns desfechos bastante trágicos e não tão incomuns, que são os casos de feminicídio. Então, aí em relacionamentos hétero, que a gente tem ali a mulher e o homem nessa figura física muito mais forte, com esse machismo da sociedade em que esse homem se acha dono, né, dono proprietário daquela mulher, como se ela fosse um objeto. Então a gente já falou bastante dessas mecânicas que acontecem na nossa sociedade com homem e mulher, mas também temos os relacionamentos abusivos que acontecem nesses relacionamentos homoafetivos, né? Muita gente trouxe aqui, inclusive, relacionamento lésbico, que a pessoa considera abusivo. Acontece também, né, Pamela? Você imagina se você tem um casal homoafetivo, por exemplo, em que uma das partes, por mais que viva essa relação homoafetiva, às vezes até há bastante tempo, ela tenha alguns preconceitos arraigados, né? Ela tem alguns preconceitos aqui latentes dentro de si, e quando ela vive uma relação, o quanto ela não pode externar essa agressividade em vários momentos com um parceiro ou com a parceira, durante esses mecanismos de manipulação, né, o quanto ela não pode depositar no outro situações mal resolvidas que tenha,
né, o quanto não pode fazer deste outro um bode expiatório de questões aí que não ficaram bem organizadas, de sombras conflituosas que existam em si. Então você tem aí relacionamentos abusivos, em relacionamentos homoafetivos com muita frequência. Você tem ali relações intempestivas, de muita manipulação, de muito controle, de muita raiva, relacionamentos bastante violentos, relacionamentos de muita humilhação. Então, é muito interessante a gente não focar apenas, né, na relação abusiva no relacionamento hétero, mas no homoafetivo também. E quanto mais você tiver uma baixa autoestima, e quando você pegar essas pessoas que muitas vezes se sentem muito solitárias, porque a família julga, porque a família não apoia, porque a família não dá nenhum suporte, porque a família abandonou, não acolhe, enfim, porque a família é muito complicada, ou então esconde da família, a pessoa ela fica muito frágil, entendeu, Paulinha? Ela fica muito vulnerável, então ela é facilmente tomada por uma relação abusiva, e ela tem na cabeça, a pessoa, que ela só tem aquela pessoa, né, que ela só tem aquele parceiro, que é o abusador ou a abusadora. E ela muitas vezes vai aceitando aquilo e a autoestima vai ruindo, e ela vai sendo ferida, e ela vai sendo machucada, e cada vez mais ela não tem força, e ela não encontra por onde ter saída. Então, se você está escutando e passa por uma situação dessa, o mais importante é o resgate de si, é você procurar uma ajuda. Se você não conseguir, mas eu não tenho amigos, mas não sei por onde ir, busque uma ajuda psicológica, porque conforme você for se reerguendo na sua força, conforme você for entendendo o quanto é legítimo o que você sinta, o quanto a sua individualidade, ela sim tem um espaço, o quanto você tem que lutar pela sua saúde emocional. Conforme você vai habilitando esses recursos, você vai aos poucos conseguindo se reerguer, se reconhecer, se perceber, se acolher, se cuidar, se acarinhar, se amar o bastante, para mesmo amando essa pessoa, você conseguir olhar para si e dizer, não, eu mereço mais, eu posso, eu quero, eu tenho o meu valor, e aqui está me ferindo demais, aqui está me machucando demais. Eu não preciso permanecer nesse lugar. Anotaram? Sempre tem esse momento, gente, que a Pamela fala para o nosso coração, parece, como se ela estivesse olhando para a gente. No caso, ela está olhando para mim, mesmo que através de uma câmera, passando esse recado. Pamela, tem muita gente que, por essa questão de demorar para se entender, para se assumir, como você falou, pessoas que às vezes se forçam a viver relacionamentos heterossexuais, né, ficam se forçando ali até descobrirem a que vieram, né, porque eu acredito que as pessoas, elas são para o que são. Não tem essa mesmo. Você é para isso, e assim você nasceu, e assim vai ser para você. E eu tenho um caso de uma pessoa que foi se descobrir tardiamente, em todo esse processo aí, tentou perder a virgindade com um homem, tentou ter namorados, casos e tal, e foi se descobrir muito mais tarde. Então, enquanto, por exemplo, vamos pegar um exemplo, eu estava vivendo pequenos romances, decepções, muito envolvida ali, aquela coisa da pré-adolescência, aqueles hormônios todos e tal, passando paixonites. Essa pessoa foi viver só um pouco mais para frente, mais madura, né, na vida. Foi viver a sua primeira relação. Olha quanta privação, né? Olha Total. quanta privação. Nossa. E aí, o que aconteceu, e eu não sei se isso pode ser o caso de outras pessoas, por isso que eu estou trazendo para cá, é que por essa pessoa ter se forçado a viver outras situações que não eram as dela, e ter depois vivido em outro momento, em outro contexto, o que ela gostaria, o que ela amou, o que ela viveu, o que ela se apaixonou, que foi o relacionamento com outra mulher. Quando esse relacionamento terminou, aquilo foi muito complicado, porque o que acontece é que não existia
um mundo em que ela, por exemplo, soubesse abordar uma mulher, em que ela estivesse se relacionando com isso desde mais jovem, experimentando, testando, errando, sofrendo, enfim, se decepcionando, dando a volta por cima, né? Foi como um aprendizado tardio, coincidindo com vários desafios da vida e tal. Isso é comum? Pode acontecer? É difícil? O que essa pessoa pode fazer para se ajudar? Você sabe que você tá contando uma história, eu vou contar uma outra aqui, mas só para complementar o que você falou, me vem muita sensação de solidão, né? Que solidão no desejo, que solidão no não reconhecer o lugar daquilo que se deseja, que privação, que dificuldade de conseguir se encaixar. E aí, de repente, eu vivo um relacionamento no acaso, nem sei como, e aí eu entendo que eu me achei, tô vivendo aquela relação, tá muito gostosa e tal, mas como qualquer relacionamento pode acabar. E na hora que acaba, parece que acabou a minha ponte, né? Parece que acabou o único lugar que eu tinha me encontrado. Parece que aquela ponte sustentadora foi embora, e aí a gente se sente perdido de si. Eu acho que a pessoa que vive uma situação similar a essa, ela não tem que pensar como essa situação sendo caos, mas como sendo o começo de algo que faz sentido, o começo de algo que você se encontra. Que bom que você pôde viver essa relação, que bom que isso faz sentido para você, essa relação te ensina o que você gosta, te ensina o que toca teu coração, te ensina aonde você realmente entende que você tem que estar. Então, eu acho que é um encontro tão importante, independente que se essa relação acabou. Não é porque a relação acabou que você tem que falar, tá vendo? Bem que minha mãe falava, que meu pai dizia, não é pra mim. Isso, né, aquela coisa, isso é safadice. Não, né? Tem que pensar que bom que eu pude viver isso e que delícia as sensações que eu tive e como isso fez sentido pra mim. E assim como eu amei muito essa mulher, como eu amei muito esse homem, eu posso sim amar uma outra pessoa, porque é desse tipo de relacionamento que eu gosto, e aí eu vou aprendendo o que faz sentido ali, o que não, e isso é muito positivo. Isso tem que ser internalizado como algo construtivo. Não é porque você está vivendo sua relação homoafetiva e que acabou, que, tá vendo, eu tô fazendo tudo errado. Não, gente, a relação hétero também termina, né? Acontece. Eu e a Paulinha aqui tivemos relacionamentos aí no passado e que não, né, que acabaram, e que a gente não tá com essas pessoas hoje, tá tudo certo. Eu falo que são pontes, né, Paulinha, que fazem com que a gente chegue em lugares que nos fazem mais sentido. Cada relacionamento tá ali fazendo jus a um momento, uma maturidade, um período, aos valores nossos ali. Mas eu queria contar uma situaçãozinha que, para quem está escutando, talvez faça sentido e que me emociona bastante. Estava conversando com uma pessoa num dado momento e que ela nunca pôde assumir a homossexualidade dela. Eu, particularmente, eu não falei diretamente sobre a minha suspeita, mas eu senti essa homossexualidade ali manifesta, e essa pessoa dizia que depois que a mãe, que era a melhor amiga, a fiel escudeira, e que não estava mais aqui, que dor, que sensação de solidão, que culpa, e o sentimento de que agora, com a idade que tinha, não tinha mais nada a fazer, que a vida já tinha passado, que não tinha feito nada, e um desgosto absurdo. E um medo, né, eu sentia, a pessoa não falava, mas eu sentia, que medo de seguir a vida, que medo de desbravar novos caminhos, que medo de assumir esse desejo e de repente nesse momento trazer à tona talvez um relacionamento que nunca pôde assumir de fato, ou talvez buscar uma relação que possa fazer sentido. Que medo do que as pessoas vão pensar, que medo do que vão dizer, com medo de como vão rechaçar, né? E aí eu simplesmente dei um abraço nessa pessoa e disse a ela que tenha certeza que a sua mãe, aonde quer que esteja, ela quer que você seja feliz. Ela quer que você seja feliz da forma que der, da forma que puder. Ela não está preocupada no como. Ela está preocupada que você se sinta bem. E se lá no passado isso não pôde acontecer, se você deixou de fazer, tal, não tem que pensar, olha, agora é tarde, não. A gente sempre está no tempo certo para novas decisões, no tempo certo para novas aberturas de caminho.
Então, você que está escutando, não fica tão preocupado com o que as pessoas vão pensar, e muito menos pense que ao você assumir o amor por alguém, ou você viver o amor do jeito que você deseja e quer, possa ferir, perturbar ou desagradar qualquer pessoa. Talvez possa incomodar no sentido de uma cultura de pensamentos retrógrados e engessados. Mas no fundo do coração, quem te ama, te quer feliz. Quem te ama, quer ver você realizada, realizado. E se eu puder te pedir mais uma coisa, se ame. Porque quando você se amar de verdade, os outros amores, eles serão complementares, mas não pré-requisitos que definam o seu caminho. Quem define para onde você vai e aonde você fica é você. É esse coração aqui que está com você desde o minutinho que você pensou vir a esse mundo. Lá, quando você estava na barriguinha da mamãe, esse coração estava com você. E ele te conhece melhor do que ninguém. Confia nele. E viva aquilo que você quiser. Porque o amor não se explica. E o amor nunca será errado. O amor sempre tem razão. Tá certo? Mais um, hein? Hoje teve 2 momentos aí, hein? É isso aí, gente. Eu acredito muito nisso que a Pamela falou também. Eu acho que realmente as famílias muitas vezes não estão preparadas para abrir esse diálogo. Então, nós que estamos formando família, você se está fazendo isso, abre esse diálogo, abre essa cabeça, saia dessa, sabe? Deixa o seu filho ser feliz, porque ele vai ser o que for para ele ser, amor. Não tem como não ficar regulando, e se ficar, é isso, só vai trazer problema aí, ó. Só vai trazer complexo, culpa, coisas que vão acabar travancando a felicidade do seu filho. Acredito que nenhum pai nesse mundo conscientemente quer atravancar a felicidade do filho. Então, acho que também é um trabalho para essas famílias em formação, para essa juventude, que eu acho que é muito mais esclarecida, de virar essa página do preconceito, parar com essas piadas bestas, parar com essas colocações absurdas que julgam, que apontam o dedo para os outros e que deixem as pessoas serem quem elas são de fato, para que assim possam viver felizes. Todo mundo tem esse direito de ser quem é e ser feliz, feliz no amor. A gente faz esse podcast muito por isso, né, Pamela? Para dar esse direito da felicidade para todo mundo. Emocionada aqui com o que você falou, emocionada em poder trazer esse tema com você e para vocês que estão escutando. Então, assim, saibam que meu coração estava inteiro aqui, assim como o da Paulinha, e que eu desejo, assim, imensamente que as pessoas possam viver com liberdade aquilo que lhes é direito. O amor é o amor, não importa como, onde, nem porquê. Se existe amor, esse é o caminho. Então fica aí a dica dos filmes que a gente deu, espero muito que vocês assistam, que vocês reflitam, que vocês possam se emocionar e mergulhar nessas histórias lindas, e que vocês escutem essa música que, assim, eu escutei 500 mil vezes, vou escutar hoje de novo, que é o Nem Eu, né, a música chama Nem Eu, Salvador Sobral, e que é exatamente aquilo que a gente está tentando dizer aqui. Olha, um prazer contar com a companhia de todos. Seguimos no Instagram, caso você queira nos procurar. Se falhei aqui em alguma colocação, se vocês querem me contar mais alguma coisa, eu tô esperando vocês lá. É Paulinha Carvalho de JP, o meu, e @psipamela, desta fada sensata aqui do nosso coração peludo. Toda segunda a Pamela faz live, então você que quer se aproximar, quer chegar mais, ela tem deixado os temas em aberto, que eu vi, então deve ser maravilhoso poder colocar ali o que vocês querem perguntar. Aproveitem a oportunidade. Que horas é a live no Insta, Pamela? É toda segunda-feira, às 19h30, horário de Brasília. E no meu Instagram, @psipamela, @psipamela, eu coloco domingo o post da live, as pessoas sugerem. E os 3 mais curtidos, que tiverem mais curtidas, são abordados na live.
Tá certo, democrática essa mulher. Então você aí. que quer participar, vai lá, depois conta pra gente. E semana que vem tem mais Coração Peludo. A gente ficou de falar de um tema muito curioso. Vocês jovens, mães que têm filhas pensando nisso, ou filhos pensando nisso, a gente vai falar da perda da virgindade. Olha esse tema, lembra? Muito bom, lembro, Muita ótimo. gente querendo saber se é a hora certa, se não é. Tem gente que perdeu a virgindade muito mais velho, escreveu pra gente aqui, um cara que foi perder a virgindade já bem para lá dos 30 anos. Então, estamos esperando a sua pergunta a respeito desse tema. Vai ser muito legal se pais e filhos ouvirem esse podcast juntos. Vai ser uma oportunidade boa para falar de um tema muito importante. Tá bom? Até a semana que vem. Foi um prazer. Um beijão, Pamela. Beijo para todos os corações. Coração